Agora eu queria falar uma coisa pra você, Mari. Uma das coisas que eu mais gosto, eu gosto muito, por muitos motivos, de trabalhar em televisão. Diga. Mas um dos motivos que eu mais gosto de trabalhar em televisão é poder conhecer pessoas como esta que está do meu lado, Oscar Schmidt. Prazer, sério mesmo. Olha o tamanho da mão do cara, Obrigado. mano. Olha o tamanho da mão do cara, olha o tamanho. Olha esse, quanto você calça, Oscar? 50. 50, bicho? Olha o tamanho, mano. Olha só. Maior que minha cara, mano. Tá cheirosinho, hein? Tá cheirosinho o tênis dele. Eu uso meia limpa, pô. Hã? Usa meia limpa. Olha só o tamanho do tênis do cara, enfim. Muito bem. Mariana, esse negócio de pé grande aí, você já ouviu algumas histórias disso? Olha, já ouvi histórias, mas não sei, né? Será? Essas histórias aí de tamanho de pé. Eu tava vendo vocês falarem aí pra onde que olha. Então, isso aí, é verdade? As mulheres, muita menina costuma perguntar quanto que a gente calça. É verdade isso aí? É verdade. Muito bem. Oscar, você tem o pé grande, tem a mão grande, e fez 49 mil pontos, 49.703 pontos na carreira. É isso? 37, é. 737. 737. Você pensou em esticar um pouco mais para chegar aos 50 mil, um número mais cabalístico, assim, tipo o Romário fez para... Não. Pra quê? Pra quê, né? As pessoas falarem, pô, ele jogou só pra fazer esse negócio, pra quê? E o que você achou do Romário, então, ter feito isso, ter esticado para fazer os 1000 gols? Mas é um número expressivo demais, 1000 gols. Poucas pessoas no mundo fizeram e o Pelé fez, o Romário fez. Mas ninguém fez mais pontos que você? Não. Ninguém fez mais? De forma alguma. Mas você não quis fazer 50 mil para não pegar mesmo? Não, mas nesse número não dá pra chegar também. Nesse número não dá pra chegar Quem também. que é o que mais tem, quem seria o segundo colocado, você sabe? Carinha Abdul-Jabbar. Quanto que ele tem? Ele, não sei quanto ele tem, mas só que ele jogou só na NBA. Ele é o recordista de pontos em uma partida? Não, é o Will Chamberlain. O Will Chamberlain. Quantos pontos? 100 pontos na NBA. 100 pontos numa partida. Em NBA... Aliás, vamos voltar um ponto aqui. Não, vamos para a NBA. Você foi chamado para a NBA em 84? 84, 85, 86 e depois mais velho um pouquinho, mas aí já não valia a pena. Você se arrepende hoje de não ter ido? De forma alguma. De forma alguma. Porque se você fosse, você não poderia jogar na seleção brasileira? Nunca mais. Nunca mais? Você ficava desclassificado a vida. Mas eu não entendo isso. Por que não Porque pode? a FIBA, a entidade que rege o basquete mundial, era amadora. Uma hipocrisia danada. Eu jogava na Europa com contrato, pagava meus impostos e era amador. Certo? E a NBA era profissional, tinha um campeonato profissional nas Filipinas também. Quem jogasse um jogo sequer lá não jogava mais na sua seleção. E a gente já tinha visto. Não jogava na seleção nunca ou na seleção nunca da mais. Olimpíada? Na seleção de país. Todos os campeonatos mundiais, pan-americanos, Olimpíadas. A gente já tinha visto um jogador porto-riquenho chamado Jorge Torres. Ele tinha jogado lá um pouquinho e nunca voltou a jogar na seleção de Porto Rico com 38 anos. Então, os exemplos eram claros. Então, eu fiz a minha escolha, mas não fui só eu, não. O Marquinhos do Brasil também fez. O Marquinhos foi All-America, 10 melhores jogadores universitários dos Estados Unidos, e escolheu ir para a Europa para não perder a condição de amador e continuar na seleção. Então, não me arrependo, não. Pelo contrário. Quem foi o melhor jogador de basquete que você já jogou junto? Olha, tem 3 jogadores que foram os melhores que eu vi jogar, que são 3 americanos. Que eu joguei junto. Pode ser também, pode ser que você viu. Que eu vi jogar o Magic Johnson, o Kobe Bryant e o Michael Jordan. Você jogou com eles em 92? O Kobe Bryant não estava. Não estava. Mas ele faz parte... O Kobe Bryant você jogou com ele? Não, jogou. Não, porque ele é mais recente. Né? Ele é mais novo. Ele é meio menino. Ele me viu jogar contra o pai dele na Itália. É? O pai dele chamava Joe Bryant, um jogador excepcional. E o Kobe Bryant vivia lá com 7 anos, 8 anos, 10 anos e me via jogar contra o pai dele. De repente ele virou aquilo lá. E ele gosta muito de mim. Falando nisso, você está para o basquete assim como o Pelé está para o futebol? Não. Sim. Não. No Brasil. Não, Temos de Brasil. Temos de Brasil, com certeza. O Pelé é único, cara. O Pelé é único no mundo. Porque o futebol é um esporte mais popular mundialmente. E, enfim, tudo isso pesa muito. A gente tem um grande destaque hoje no futebol, falar do Bambambam, é o Neymar no futebol. Sim. Quem hoje seria um cara que está despontando, um brasileiro que está acima da média no basquete brasileiro? Essa seleção que classificou para a Olimpíada agora, todos esses meninos aí estão explodindo. Marcelinho 16 Huertas. anos depois voltou para a Olimpíada, é isso? A última Olimpíada foi em 96. Que você estava. Que eu estava. Aí depois da sua despedida, a seleção não voltou mais. Não voltou mais. Esteve perto de voltar sempre, mas
na hora H tropeçava, o que é muito normal na competitividade hoje do mundo, é muito normal. Mas esses meninos que classificaram, eles têm todo o meu apreço. Sobretudo o nosso líder, que é o armador, o nosso Marcelinho Huertas, que vai para o Barcelona, já deve estar lá jogando. É o líder novo da seleção brasileira, esse menino maravilhoso. E bom menino para burro, antes de tudo é um bom menino. Thiago Splitter, menino que está sempre na seleção, se sacrificando pelo Brasil, Alex, Marcelo. Mas tem um nome, você está citando vários jogadores. Tem algum que está despontando ou todos são bons, todos estão mais ou menos no mesmo nível? Tem um acima da média? Assim? Essa seleção, o Marcelinho Huertas foi o grande nome. Sim. O menino que vai liderar a seleção por muitos anos. Mas o Brasil sempre forma alguns jogadores jovens, né? Mas ainda está muito, muito cedo para dizer. Vamos esperar primeiro jogar a Olimpíada, se fortalecer mais. De repente vão entrar outros jogadores que de repente vão virar fenômenos também, vão jogar na NBA. Você pensa em um dia ser técnico da seleção? Não. Não Por tenho quê? tempo, porque o meu trabalho me impede. Primeiro que eu faço um trabalho que, antes de vir para a TV Record, eu já fazia palestras. Eu sou palestrante profissional. Certo. Então eu viajo muito, não tem como eu ser técnico e fazer palestra. Quem faz isso é um irresponsável. Olha, hoje à tarde o treino é físico e eu vou para Curitiba. Pelo amor de Deus. Não teria coragem de fazer um negócio desse. Mas também, hoje, eu sou comentarista da TV Record. Então, eu não posso ser técnico e ser comentarista ao mesmo tempo. Mas é alguma coisa que te Quando a gente vê, por exemplo, o Zagallo no futebol, você percebe que ele fica entusiasmado com aquilo. Fica. E aquilo mexe com ele. Sim. Como a gente via você no basquete, se emocionando. Sim. Você via que você estava dando sangue, o amor que você tinha ali pela seleção. E você, como técnico, você acha que você não seria tão prazeroso quanto ser jogador? Seria. Por isso que você não... Seria. Não? Seria? Eu tive um time de basquete, o melhor time de basquete do Brasil durante 2 anos, no Rio de Janeiro. Ela chamava Telemar, Rio de Janeiro. Prefeitura e a Telemar. E eu não fui o técnico do meu time, por esse motivo. Eu era o dono do time, ajudei a montar o time, impus algumas coisas que eu acredito que basquete, muita gente acha que é fácil, e não é simples. Você basta fazer as coisas certas, o resultado acaba vindo. E não fui o técnico, não pretendo num futuro próximo ser técnico. Mas no futurão a gente nunca sabe, né? É minha vida o basquete. Você acha que seria um bom técnico ou ser jogador é muito diferente de ser técnico? Nada, imagina, mesma coisa. É a mesma Você coisa? É um jogador que jogou profissional, ele sabe tudo o que acontece. Existem algumas coisas muito simples e que dão muito certo. Lá no time no Rio eu contratei 2 meninos para bater. Bater no bom sentido. Vocês têm 10 faltas para gastar e eu quero, ou se você fizer alguma cesta, tá ótimo, mas eu quero que vocês desçam o cacete. Porque o esporte é assim. Lá do lado de lá vai ter um cara que mete bola e você vai anular o cara. Gaste o que você quiser de energia e falta. Começa por aí. A segunda coisa importante que se vê pouco nas equipes é a competição nos treinos. Você tem sempre competição. Jogam meia quadra, 2 contra 2, 3 contra 3. Ganhou, você bebe água. Perdeu, suicídio. Sempre, todos os dias. Você acha que isso Todos os no dias. esporte é fundamental? Sem dúvida. Jogo fácil, que destreina. Jogo fácil, destreina. Jogo muito fácil. Vai jogar o Campeonato Carioca, o meu time vai jogar contra Cabo Frio, por exemplo. Sei lá, Cabo Frio, qualquer time. E sabia que ia ganhar de 120 a 40, por aí. Então eu perguntava para os meninos, vocês acham que eles vão fazer quantos pontos? Aí os meninos ficavam, uns 30, outros 40, né? 40, você acha que eles vão fazer 40? Se fizer, ok. Se eles fizerem 40, se fizerem 41, tem treino depois do jogo. Treino mesmo. O cara jogar pra valer, pegar Com suicídio, com competição. Então você precisa ver um time ganhando de 120 a 38 e o banco de reserva inteiro em pé, gritando, marca! Você tem que ir pra seleção desse jeito. Isso você acha que tem a ver com a seleção brasileira de futebol? Que muitas vezes joga esse futebol chinelinho, não sei o quê, estrelinha e acaba não dando sangue por falta disso, você acha? Eu acredito que, bom, a seleção brasileira, eu entendo de basquete. Mas esporte... Mas para todos os esportes, treinamento e competição e intensidade são as coisas mais importantes. Treinamento. Competição e intensidade. Competição. É isso. Essas coisas são muito importantes em qualquer esporte. Se a seleção de futebol fizer algo parecido, a gente vai longe. Se os batedores de faltas da seleção ficarem batendo falta antes e depois do treino, a gente vai longe. Porque são poucos os que eu sei que ficam lá batendo falta. Rogério, Zico,
E cadê os outros? Tem um menino do Palmeiras, do Assunção, que um dos caras que eu mais vi bater bem na bola é esse cara. Esse cara deve treinar, não sei, mas ele deve treinar os seus chutes. Então tem muita coisa que faz bem para qualquer esporte e a mais importante é o treinamento. Você conta um pouquinho como era o seu treinamento de arremesso de cesta. Eu fui um maluco, rapaz, para treinar. Eu passei do limite mesmo. Eu não conheço ninguém que tenha chegado perto do treinamento que eu fiz e tenho um orgulho disso. Como que era? Conta um pouquinho como era. A gente costuma treinar todas as equipes de muitos anos para cá, treinar 2 vezes por dia. Um dia de folga na semana e o resto é o pau come. E eu ia sempre antes dos treinos e depois dos treinos fazer minhas séries de arremessos. Todos os arremessos que eu fazia em campo, eu fazia séries. E chegava a fazer todos os dias, além dos 2 treinos, pelo menos 1000 arremessos por dia. 1000 arremessos por dia. Além disso, chegou um tempo que eu inventei mais uma maluquice. Além de fazer os 1000, quando acabava os 1000, eu falei, agora eu só vou para casa quando eu fizer 20 seguidas de 3, sem errar. Isso é uma loucura, porque tinha vezes que eu fazia na primeira tentativa, mas tinha vezes que eu ficava mais 1 hora lá para fazer 20 seguidos. 20, não é 3, é 20. Você chegava a 18, volta para 1 de novo. Chegava a 16, volta para 1. 10, volta. Você precisa ter uma concentração. Você conheceu alguém que tinha um treino assim? Não, eu não conheci ninguém. Ninguém. Eu treinei demais. E eu tenho orgulho disso, porque eu queria ser o melhor jogador do planeta em todos os tempos. Esse era o meu objetivo. Sempre fui meio assim. E não consegui. Mas vou dormir tranquilo, porque não dava para fazer mais. Eu acho que não é que você não conseguiu. Eu acho que é o seguinte, você jogando... O fato de você não ter jogado na NBA, por opção, talvez os olhos não se voltaram tanto. Sem dúvida. Voltaram na seleção. E aliás, vocês venceram os Estados Unidos no Pan-Americano. Exato. Vamos ver um pouquinho. Aliás, vamos ver um pouquinho de imagem do Oscar. Bota aí, se você é um pouco mais novo, tem 15 anos, talvez você não tenha visto ele jogando. Vamos ver. Esse é o Pan de 87, né? Esses Jogos Pan-Americanos de 87 mudou o jeito de encarar o basquete no mundo, porque ninguém acreditava que era possível que o Brasil vencesse os Estados Unidos, lá dentro dos Estados Unidos. Foi a primeira derrota dos Estados Unidos dentro de casa na história. Foi a primeira vez que alguém fez mais de 100 pontos numa equipe americana. E ninguém acreditava, nem nós mesmos acreditávamos. Mas nós treinamos para esse campeonato. A seleção treinou quase 4 meses. Eu treinei menos que eu jogava na Europa, eu vinha só para perto da competição. Mas a gente estava muito preparado demais. E o resultado foi esse daí. A gente colocou uma pressão incrível nessa seleção jovem americana e conseguimos um resultado incrível que eu não troco por nenhum outro resultado. O resultado que é o resultado da minha vida, da minha geração. Esse foi um dos dias mais importantes da sua vida? Esse foi o dia mais importante. O dia mais importante da sua carreira. vida. Que dia que foi exatamente? Foi dia 23 de agosto de 1987. Que legal, hein? Que dia. E sobre os Pan-Americanos agora, que vem aí, cobertura da Record? Agora nós vamos para os Jogos Pan-Americanos, onde o Brasil é tricampeão pan-americano. E vai defender o tricampeonato, espero que seja tetracampeão. A gente tem que pegar todos os títulos possíveis, mesmo porque agora nós vamos para a Olimpíada. Nós vamos ter uma credibilidade muito maior daqui para frente. E a coisa importante desse pré-olímpico que a gente classificou finalmente é que a CBB, a confederação, depois que entrou a nova gestão, eles começaram a fazer um monte de coisa certa. Muita coisa. A gente brigou demais na imprensa, brigamos com a Liga. Nossa, eu nunca me indispus tanto pelo basquete como anos atrás. Briga na justiça, ganhamos todas. E o novo presidente, que era o vice-presidente, durante 11 anos. Ele viu o que estava acontecendo, entrou como presidente e falou, agora eu vou fazer o que precisa fazer, porque se está todo mundo do basquete falando que precisa isso, é porque deve precisar. Ele oficiou a Liga, chancelou a Liga. Hoje tem uma Liga independente que não depende da confederação. Isso é importantíssimo. Deixa a confederação pensar no basquete de seleções. Coincidência, está aí. Classificou para a Olimpíada. O basquete hoje é talvez o único esporte do Brasil que tem uma reeleição só. Único, talvez. Porque os presidentes se eternizam. O caso da CBF, cara. Mas todas as confederações. Basquete hoje tem uma reeleição. Espero que isso não mude. Você pretende, você já se candidatou uma vez a senador. Sim. Você pretende se candidatar um dia a presidente da confederação? Não, de jeito nenhum. Eu já não gostei da minha candidatura. Você se arrepende?
Não me arrependo, porque senão eu ia continuar querendo. Eu queria ser presidente do Brasil. Você já pensou isso? Sempre, pô, pensei seriamente em ser presidente. Ser presidente do Brasil? Sim. Eu sou filho militar. Meu pai Isso tem tudo a ver com o seu pensamento na forma de treinar? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Meu pai é da Marinha, farmacêutico e filho de alemão. Imagina como é que foi a educação lá em casa. Eu apanhei de cinto. Entendeu? Sempre disciplina, linha dura. E eu fiquei 13 anos na Europa com esse pensamento. Eu vou ser presidente do Brasil, eu vou concorrer. E apareceu a chance e eu falei, vamos embora. Eu vou fazer uma análise aqui. Eu acho que assim, esse seu pensamento, essa disciplina, e junto com essa questão emocional que você tem Sim. Você acha que isso isso é o resultado do seu sucesso? Dúvida, Tanto dúvida. como um palestrante, como um jogador? Sem O dúvida. jeito de falar? Eu não faço nada, Essa determinação nada mais ou menos. Tudo que eu fizer, eu vou fazer bem feito. No meu limite. A gente tem limites. Muitas vezes você não consegue fazer tudo bem feito, mas eu vou no limite para fazer bem feito. E é o que eu faço hoje como palestrante, tento fazer como comentarista, como dono de time de basquete. E na minha carreira foi assim. E se eu fosse eleito senador, eu ia ser presidente. Sem dúvida alguma, eu ia ser presidente da República. Tem Mas alguma não chance quero ainda? mais. Não quer mais? Nenhuma chance. Nenhuma chance? Nenhuma. Isso foi em 98. Todos os anos eu tenho proposta para assumir pastas, para ser candidato, até prefeito de São Paulo. Quem foi que ganhou naquele ano? Foi o Suplicy, né? Graças a Deus. Ainda bem que ele apareceu na minha vida. O homem lá me protege de cada uma, eu vou te falar, viu? Você tem Twitter, Oscar? Não tenho Twitter. Você devia ter um Twitter, Mas viu? tem um blog no R7, pô. Tem um blog no R7. É. Vamos ver aqui agora. A gente vai ver vamos ver o site do Oscar, então. Olha aqui o site do Oscar, que legal. Esse site é do R7 ou não Esse site é o meu site. No R7? Não, esse é o meu site Seu particular. site particular. O site Que que tem a minha carreira de jogador e a carreira de palestrante. É aí que eu faço meus contratos para fazer palestra através do meu e-mail do site. E tem o site do futebol. Site do Se você botar um Oscar e Amigos aí, gente, bota um Oscar e Amigos aí que você vai ver o meu site do futebol. Oscareamigos.com.br, é isso? Isso. Vamos lá, estão escrevendo agora, vamos ver. Tenho 2 sites. Esse é o site meu profissional, Certo. da carreira, e tem o site da diversão, que é o oscareamigos.com.br, onde eu tenho um time de futebol. Onde tem um time de futebol? Claro, eu adoro futebol, mas eu não sei jogar bem. Então a única maneira de jogar é fazer o meu time. Mas você devia ter ido hoje lá no Pacaembu, a gente foi jogar, eu também não jogo nada, joguei, foi mó legal. O Mionzinho fez um gol. Mas quem que jogou lá? Jogou o Edu Guedes, o Brito Júnior. Mas qual era o evento? Era o evento Força Jovem, um evento Força beneficente. Deveria ter ido, se me chamasse eu ia arrebentar lá. As drogas. É. Aliás, isso é uma coisa que você sempre fala muito disso, né? Sim. A droga é uma droga mesmo. Uma droga e muitas vezes o moleque entra de otário, completamente de otário, e acaba perdendo a vida dele, a vida da família dele e dos amigos. Você já viu muito atleta que acabou perdendo? Não, atleta muito poucos. Muito pouco. Muito pouco. Muitos americanos eu sei que se drogaram, porque na NBA não tem antidoping. Não tem antidoping na Não, NBA? tem antidroga. Saibam disso. Esse é um defeito grave que tem na NBA, porque cada um que se bombe como quiser, e muitos jogadores perderam rim, perderam fígado, morreram, algum morreu. Então hoje passou a moda da bomba, hein? Agora você volta a ver jogadores da NBA magrinhos, pivôs altos, magrinhos, o que é o lógico. Faz musculação para ficar forte, não para ficar bombado, inchado. Porque não adianta nada, você vai ter problema lá na frente. Nosso neném teve câncer no testículos. De tomar alguma coisa. Alguma coisa desse tipo. Esse é o blog do... e você tem um videolog, não tem? Eu não tenho paciência para ficar escrevendo, eu faço só vídeos. Demais, é demais. Só vídeo. Você quer ver? Entra no blog do Oscar, é r7.com/... Oscar ou /Schmidt? Qual que é? Não sei direito. Qual que é? /Oscar-Schmidt, acabei de ver aqui. Qual que é? Escolhe um legal pra gente clicar aqui. Qual que é? Mano, da classificação do Brasil é muito legal. Resumo. Não, vai lá de cima. Resumo. Não, vai baixo, mais um. Esse aí, talvez. O segundo, esse aí. Resumo da seleção de basquete. Vamos ver isso aí. Áudio. Estamos sem áudio aqui. Nesse vídeo, eu praticamente resumi um pouco do que foi a participação brasileira no pré-olímpico e o porquê do Brasil ter voltado às Olimpíadas. Não vem por acaso. Me falaram que não estão conseguindo ligar, tá dando um probleminha no áudio lá.
Vamos ver o que tá rolando aqui rapidinho, fazendo um link com a televisão. A dublagem do Banana Mecânica no ar. Acabou de acabar. Poxa. Muito bem, deu de volta pra cena as perguntas do Guipado. Solta essa cena. Oi. Porra, quer me matar de susto? Pausa, que nem eu falei, o Gui não matou, mas o Manteiga quase morreu. Solta aí, Belotes. Boa noite. Vai, porra. Ai, que Tu abandonou. Cara, o Thiago é assustado, né? O Thiago Gagliasso é assustado. Não pode perder na televisão. O que será que o Guipado vai ganhar no Ovo Dourado? O que será que tem no Ovo Dourado? Pode entrar aqui, pode entrar. O que será que tem no Ovo Dourado do Guipado? E também você vai ver a volta do compadre Washington ao El Chan. Vamos ver o que tem no Skype que o pessoal tem para perguntar aqui para Oscar Schmidt. É o mesmo, hein? Voltou? Ô, Frederico, você é insistente, hein, meu? Ô, rapaz. E aí, meu, qual a sua pergunta pro Oscar Schmidt? Quantos anos você tem? Eu tenho 18. 18 anos. Então você não viu, você não conseguiu ver o Oscar mesmo, hein? Você era muito criança quando ele estava jogando. Mas não consegui não, mas procurei saber. Viu só em VT. Mas qual a sua pergunta para ele? Manda bala. Ou, nos seus jogos importantes, você tinha algum tênis da sorte, assim? Aliás, fazer só um parênteses. Você viu uma vez um filme do menininho, não sei se você já viu? O menininho tem um tênis, que ele só joga com esse tênis, daí ele vai jogar na NBA. Eu já vi. Mas tem, eu tinha também. Tinha um tênis? Não é que eu tinha um tênis. A gente tem que trocar de tênis, porque o ritmo de treino é muito forte. Você gasta os tênis. Mas eu tinha uma mania de só trocar o tênis depois de derrota. Eu não trocava nunca depois de vitória. Então você agarrava uma sequência de jogos aí, o tênis ia esfacelando e eu não trocava. Uma curiosidade, de quanto tempo dura um tênis para um jogador de basquete? Dura pouco. Pouco? Pouco. Dura pouco. Apesar de hoje ter tênis maravilhosos, você treina muito. E eu costumava fazer com o mesmo tênis, o treino e o jogo. Esse negócio de um tênis para treino e um tênis para jogo, na minha opinião, está errado. Você tem que fazer o tênis se amoldar o teu pé sentir bem. Se você vai jogar com tênis novo, vai dar bolha. Por melhor que seja o tênis. Vai dar uma bolinha. E assim, hoje a gente tem muitos tênis, muitas tecnologias. Muito. Faz realmente diferença ou é Faz frescura ou é diferença. marca? Faz diferença. Faz diferença. Eu lembro quando saiu o Top 10 da Adidas, que é superadíssimo hoje. Os tênis são muito melhores. Quando saiu esse tênis, eu jogando, eu falei, nossa, não pode existir nada de melhor do que esse tênis. E o tênis é muito limitado respeito aos tênis de hoje. Então a tecnologia vai avançando a cada dia tem tênis melhores. Eu lembro que quando eu era moleque, você estava jogando com certeza nessa época, veio um tênis que você enchia de ar, apertava a bolinha, lembra? O pump? Da Reebok. Pump. Eu usei esse tênis. Eu lembro que eu vi assim e falei, nossa, que coisa Mas boa. esse tênis furava a bombinha. Furava a bombinha. Rapidamente, com Durava o peso pouco. do jogador, você treinar um pouquinho, daqui a pouco não tinha mais o pump. Muito bem, agora temos uma pergunta para o Frederico no Skype. Agora ele vai fazer a pergunta. Qual que é? Solete sobrenome do Oscar. Esse é bom, ele perdeu. Perdeu, vamos lá, já vamos ver se perdeu. acerta. Solete o sobrenome do Oscar, o Johnny Bigode, aí. Duvido. Duvida? Duvido. SCHMIDT. Ele tá lendo em algum Acertou? lugar, ele tá lendo, filha da mãe. Acertou, vai ganhar, leu, acertou. Parabéns, valeu, parabéns. E ganhou um boné, é isso? Uma camiseta do Legendários. Parabéns. E você tinha esse negócio do sobrenome é alemão, né? Alemão, Alemão. E o pessoal erra muito. todo mundo erra. Todo mundo erra. Ninguém acerta. Mas assim, o seu é só o sobrenome. É uma vogal e 6 consoantes, é difícil de acertar. E o cara coloca o I antes, coloca 2 Is, tira o C, tira o H, vai Smith, em vez de DT, bota 2 T, tem um monte de jeito de errar. O meu pessoal erra o nome, já me chamando até de Cássio, vê se pode. Elcio pra Cássio é brincadeira, né? Mariana, perguntas no Twitter, hashtag Legendários na Web. Temos muitas. @isa_lobo tá perguntando se você tivesse que voltar no tempo e escolher um outro esporte ou uma outra profissão, o que você escolheria? O que você Futebol, sem dúvida alguma. Tanto que hoje eu jogo só futebol. Adoro futebol. Que posição você joga? Eu sou o dono do time, meu amigo. Eu jogo onde eu quiser. Eu jogo de centroavante, bato todos os pênaltis, faltas do lado esquerdo, que aí eu bato com a minha direita, vai dar aquela curvinha. E quem não passa a bola pra mim tá fora do time.
Você fez até um desafio de embaixadinha no programa, não fez? Mas o pé é grande demais. Parece mais fácil, mas é mais complicado, eu acho, viu?